Majora's Mask, um jogo sobre um mundo paralelo onde o protagonista Link tenta impedir que a lua bata no planeta, provocando o apocalipse. Mas essa não é a história que vamos contar hoje. Esse vídeo é diferente de tudo que fizemos no canal. É um vídeo exclusivamente do Link contando uma das histórias mais assustadoras do mundo dos videogames. Se você gostaria de ver um vídeo engraçado, essa não é a história que vamos contar hoje. As suas teorias sobre o vídeo serão muito bem-vindas, principalmente sobre o final dele, pois a história que vamos contar hoje é sobre Ben Drowned, a creepypasta de Majora's Mask. Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho algo muito importante pra falar. Peraí, o quê? Ai, ainda bem que seus inscritos avisaram que isso podia acontecer uma hora. Ô, Lin, chega aqui! O que foi? Ah, o cabelo do Torajo caiu. Como assim, gente? Alguém faz alguma coisa? Ah, relaxa, Torajo. A calvície é super normal com o homem. Mas uma dúvida. Se o cabelo caiu repentinamente, você não sabe o que fazer? E você queria ajuda, mas tem vergonha de perguntar pra alguém sobre o assunto? Então temos a solução perfeita pra você. Te apresentamos a Manual. Eu sempre quis falar isso. Ai, Torajo, a queda de cabelo que aconteceu contigo também atinge cerca de 42 milhões de homens só no Brasil. Coitado, você imagina ficar desse jeito. Ei! Mas a situação agora é diferente. A Manual é especialista quando o assunto é calvície masculina, propondo tratamentos individuais e personalizados, entregando os produtos com frete grátis e de maneira totalmente discreta. Eles ajudam em casos iniciais e até nos mais avançados, então vai funcionar na sua careca reluzente. Os resultados costumam aparecer a partir do 4º mês. Se você quiser saber mais sobre a Manual, você pode acessar o site e as redes sociais deles aí na descrição. Aqui, sua caixinha com os produtos chegou. Nossa, realmente dá certo! E muito obrigado, Manual, por patrocinar esse vídeo. Caso você tenha interesse nos produtos, clique no primeiro link na descrição e use o cupom TORAJO40, que dá 40% de desconto. Mande esse vídeo pra quem você sabe que é calvo e agora vamos voltar pro vídeo. Ô, Torajo, vem aqui. Por que tá tudo escuro? Senta aí, eu decidi que eu vou contar uma história. Quando eu era mais novo, sempre que eu queria jogar algo novo ou testar algum videogame diferente, eu ia na casa de um colega meu. O pai dele era dono de uma locadora de jogos, então ele tinha acesso aos jogos mais recentes. Enfim, o console que a gente mais acabou jogando era o Nintendo 64, principalmente o jogo Smash Bros. Smash Bros? Isso, Smash Bros é um jogo que mistura um monte de personagem da Nintendo. Nós passávamos vários dias jogando depois da escola, e era algo bem bacana. Mas como tudo que é bom dura pouco, o tempo passou, e a minha vida acabou ficando mais corrida por conta da escola, fazendo com que eu já não tivesse mais tanto tempo pra jogar. Mas, surpreendentemente, no meu aniversário, esse meu amigo e o pai dele decidiram me dar o Nintendo 64. Caramba, eles foram bastante bondosos, né? Muito bondosos. O problema é que naquela época as locadoras estavam entrando em extinção, então eu tive que procurar muito algum lugar que por algum motivo ainda alugasse aqueles jogos de Nintendo 64. E por alguma bondade do destino, eu encontrei. Era em um bairro bem antigo e mais afastado da minha casa. Tinha um senhor meio idoso que felizmente ainda alugava esses jogos. Uau, moço, quantos jogos? Você ainda tá alugando eles? Claro, meu filho. Sinta-se à vontade pra escolher o que quiser. Nossa, que senhor simpático. Ô, Torajo, vamos escutar a história? Não é pra quebrar a imersão. Ai, tá bom. Como eu era criança e o senhor era um bom vendedor, eu fui levado pelo sorriso dele e acabei alugando 3 jogos. Dos jogos que comprei tinham 007 GoldenEye, Banjo-Kazooie e, não menos importante, The Legend of Zelda Majora's Mask, que era um dos jogos que eu mais queria jogar. Algo que eu não entendi muito bem naquele momento foi que o único jogo que ele não tinha me cobrado nada pra alugar foi exatamente o Majora's Mask. Eu acho que era pelo fato da fita estar toda suja, mas ainda parecia funcionar. Então, como foi de graça, eu não hesitei em levar, né? Enchi minha sacolinha de jogos e me despedi dele. Chegando em casa, eu meio que acabei deixando as outras fitas de lado e fui logo testar o Majora's Mask. Colocando a fita no slot de cartucho, felizmente ela estava funcionando perfeitamente. Tinha lido de primeira e por sorte ela ainda estava salvando, pois quando eu dei o Start Game, depois de acessar o menu de salvamento, lá tinha um save de alguém que havia jogado antes.
e aparentemente ele se chamava Ben. Nossa, que estranho. Esse Ben foi muito longe no jogo. Só faltava ir mais um templo pra poder finalizar tudo. Templos? Isso. Pensa nos templos como se fossem chefões que você completa do jogo. Ah, ok. Enfim, eu fiquei com pena de deletar esse save e decidi começar um novo. Com o nome de Link, né? Já que o nome do seu save acaba virando o nome do protagonista dentro do jogo. Aê, o jogo tá funcionando direitinho e de graça. Ainda bem que eu tô de férias. É agora mesmo que eu vou zerar esse jogo numa lapada só. Só que tinha um problema. Depois que eu comecei a jogar, eu percebi que mesmo colocando meu nome como Link, por algum motivo os personagens do meu jogo me chamavam de Ben, que era o nome do antigo dono da fita. No começo eram poucas as vezes que me chamavam por Ben, só que uma hora acabou sendo sempre. E o que eu pensei foi que o save do Link e do Ben estavam bugando entre si. E pra resolver isso de uma vez, eu decidi deletar completamente o save do antigo dono, o Ben, pois eu esperava que o problema seria resolvido. E não foi? Deixa eu adicionar o suspense. Meu Deus do céu, só continua. Depois de um tempo jogando, deu aquela tela preta e branca de Dawn of New Day, que só acontece quando os dias se passam no jogo. Só que algo de errado havia com essa tela. No lugar que era pra ter o dia em questão, estava um monte de listras verticais e as cores estavam todas invertidas. Pronto, matei o jogo. Agora já era. A cidade, por algum motivo, estava completamente vazia. Não havia pessoas, galinhas, cães, muito menos os guardas estavam por lá. E, pra piorar, a música Song of Healing estava sendo tocada, porém de trás pra frente, infinitamente. Ainda bem que isso foi de graça, senão eu teria pego meu reembolso. Mas e agora? Como é que eu vou zerar isso? Andando pelo jogo, ele havia ficado totalmente quebrado. Texturas haviam sumido, o jogo estava todo esquisito e a risada do vendedor de máscaras, que é um dos principais personagens do jogo, estava tocando a todo momento. Pelo amor de Deus, como você não botou fogo no jogo depois disso? Tava meio assustador, mas não tanto. Mas o que eu acho que era uma das piores coisas que estava acontecendo desde que eu apaguei o save foi que, do nada, eu meio que comecei a ser seguido. Uma estátua começou a aparecer, e ela aparecia junto a mim não importa onde eu fosse. Simplesmente uma estátua parecida com o protagonista do jogo, só que com uma cara extremamente bizarra e assustadora. E eu não entendi o porquê, sendo que isso não estava acontecendo antes. Será que isso é coisa do jogo? Ou o jogo só estragou mesmo quando eu apaguei aquele save? Vamos ver onde vai dar, né? Eu não saio daqui até terminar. Depois que eu cresci, eu descobri que sim, essa estátua realmente existe dentro do jogo. Porém, ela só poderia aparecer de uma forma oficial se eu tocasse uma música em específico e em lugares específicos. Ou seja, eu não fazia ideia do que estava acontecendo ali naquela hora. Eu tava com medo, mas também queria finalizar aquele jogo logo. Não é possível! Esse bicho não para de me seguir. O que ele quer? O que você quer, bicho feio? Não grita, seu bocó! Ué, mas eu tinha que interpretar esse momento da história. Pois, do nada, o vendedor de máscaras aparece por poucos segundos na tela. E o Link magicamente também começa a olhar em direção à tela. E, no susto, eu fechei meu capuz e saí correndo daquele bicho. Depois que eu saí pela porta que eu tinha vindo, eu acabei entrando em um túnel, onde aquela estátua começou a me seguir, mais e mais frequentemente. E já não havia muito mais o que fazer, eu era pequeno, eu era um filhote de Link, eu tava desesperado. Chegando no centro da cidade novamente, em poucos passos o jogo simplesmente fez um grito alto e... a tela de Dawn of New Day apareceu de novo. Magicamente, o jogo me teleporta pra um local, onde começa uma batalha com Skull Kid usando a Majora's Mask. Antes de você perguntar, Torajo, esse carinha era pra ser o boss final do jogo. Ué, foi mal aí se eu não joguei o seu jogo macabro. A esse ponto da história eu já não tava entendendo mais nada, e só decidi enfrentar o que é que fosse aquilo. E detalhe, outra música também estava sendo tocada naquela cena, e de trás pra frente. Você não vai me pegar, toma essa flecha, e essa, e mais essa aí. Isso não vai adiantar nada pra você? Que é isso? Eu tô levitando? E simplesmente eu fico em chamas e morro naquele momento. Na época eu não sabia, mas dentro do jogo não tem nada, nem magia, nem feitiço que faça o Link morrer daquela forma. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Renascendo naquele lugar de novo, eu decidi explorar o local onde eu tava. Mas não demorou muito pra vir Skull Kid, me levitar e me matar queimado mais uma vez.
Renascendo de novo naquele local, eu tentei uma estratégia nova. Eu puxei meu Ocarina, que é tipo uma flauta que você usa pra tocar músicas mágicas dentro do jogo. Elas têm várias funções. Na hora que eu fui tocar a última nota da música pra ativar a magia, ele novamente atirou fogo em mim. Só que, dessa vez, o jogo começou a travar na cena de morte. E eu apareço novamente naquele local, com apenas o Skull Kid me olhando, sem poder fazer nada. Ninguém me falou que nesse jogo eu perco sempre. Eu devia ter ido em outra locadora. Poucos segundos se passam, e a tela fica novamente preta. Você se deparou com um destino terrível, não é mesmo? E em seguida, um grito bem alto, com a máscara aparecendo por poucos segundos e o jogo sendo totalmente reiniciado. Para minha surpresa, iniciando o jogo de novo, o meu save com o nome de Link havia sido deletado e substituído por um chamado Sua Vez. O jogo não permite você trocar o nome de um save depois que você o cria. Ou seja, o jogo fez isso, sozinho. Iniciando esse save, eu apareço naquele mesmo local, deitado, com o Skull Kid me olhando, e o jogo novamente reinicia. Naquela hora eu já tava ficando entediado com esses bugs estranhos que não me deixavam avançar na história. Mas quando eu já tava quase decidindo parar de jogar, entrando na tela de saves, misteriosamente o save deletado do antigo dono, o Ben, tava lá. Exatamente do jeitinho que tinham deixado antes. Nem tão exato assim, porque quando eu tinha apagado o save dele, faltava completar um dos templos. Mas dessa vez o último templo apareceu como se ele tivesse sido finalizado. Todo o arquivo que havia sido deletado, removido, jogado no lixo, voltou do nada e com mais coisas nele. Sendo que eu nem ao menos havia jogado esse save. Maluco do jeito que eu tava e por já estar tarde da noite, eu só preferi desligar o console e deitar pra dormir um pouco. Ao cair no sono eu tive um pesadelo, com aquela máscara, com o Skull Kid, com o vendedor de máscaras e nele tocava aquela música invertida. Ao acordar, no susto, eu sabia que eu tinha que voltar naquela locadora e resolver esse problema de uma vez por todas. Alô, velho esquisito? Eu preciso falar com você. Um vizinho que morava na casa da frente da locadora tinha me escutado gritando. Então ele veio me alertar que a loja havia sido fechada de vez na noite anterior, pois o senhorzinho já era aposentado e a locadora já não estava rendendo tanto pra ele assim. E nisso, infelizmente, ninguém mais viu ele e não sabia onde ele morava. Então isso explica o motivo dessa placa de vende-se aqui na frente da loja. Mas tá, eu só queria saber, quem é Ben? Aquele vizinho que já era também um senhor de idade havia ficado muito incomodado com aquela pergunta. E me contou uma história. História essa que sanaria todas as minhas dúvidas. Ou quase todas. Ele basicamente me contou que naquela mesma rua havia uma casa abandonada, onde antes morava uma família com um filho, sendo ele, Ben, que no dia 23 de dezembro, 8 anos atrás, havia sofrido um acidente que fez com que os pais dele se mudassem e nunca mais voltassem. Eu logo entendi que Ben infelizmente não estava mais conosco e que possivelmente ele tinha alguma coisa a ver com as coisas esquisitas que estavam acontecendo no jogo. Iniciando Zelda, resolvi entrar no save do Ben. E logo as coisas estranhas começaram. Primeiramente, o meu boneco estava todo torto, em um formato curvo e um texto todo bagunçado me aparece na tela. Escrito de forma que não desse para entender de jeito algum. Mas no inventário dele havia um item estranho, que eu nunca tinha visto antes. Semelhante a uma página de livro, mas ao usar nada ocorria. Pouco tempo depois, a estátua bizarra apareceu de novo, junto de um som sinistro. E novamente, a tela branca de Dawn of a New Day aparece na tela. E o jogo, por algum motivo, volta pra perto do começo, quando o Link estava no corpo de um Deku Scrub, como se tivesse voltado no jogo pela primeira vez. Em certo momento, tudo fica com o texto distorcido, e logo em seguida, começa a ouvir novamente as risadas do vendedor de máscara de fundo. Mas não demora muito pro jogo ficar mais e mais estranho. Com a câmera do jogo ficando parada, ou seja, eu me mexia, mas a câmera estava presa no mesmo lugar. E então, eu decidi entrar na porta de onde a câmera estava, que dava basicamente na torre do relógio, onde havia ele, em pessoa, o vendedor de máscaras. Ah, é você! Daí dane-se, né? Porque depois dele me dizer que eu me deparei com um destino terrível, o jogo me teleporta para Termina Field, onde era pra estar cheio de inimigos. Mas a única coisa que temos é a música do vendedor de máscaras, que estava toda distorcida, e o relógio com o indicador de dia e hora do jogo que tinha sumido. Caminhando pelo cenário, me deparo com o Skull Kid, o vendedor de máscaras, a Epona e a estátua bizarra. Todos juntos em um mesmo lugar. E por algum motivo, a cabeça do vendedor de máscaras vivia me seguindo. Não importava onde eu ia. Depois de um tempo parado observando eles, eu percebi uma coisa. Se essa música, Song of Healing,
que me foi ensinada pelo próprio vendedor de máscaras, vive tocando toda hora de trás pra frente no jogo, o que aconteceria se eu... E novamente aparece na tela. Você encontrou um destino terrível, não é? Então, aparecendo em Great Bay Coast, Epona estava lá, parada, relinchando, apontando para algo que aparentemente estava dentro do mar. E com essa máscara, nós podíamos mergulhar sem muitos problemas. Entrando na água, lá estava mais uma estátua bizarra do Link. Porém, depois de parar do lado dele, nós vamos ficando sem ar e nos afogando, o que não fazia sentido, já que essa máscara era usada justamente para nadar e respirar embaixo d'água. E depois de morrer, o jogo não me reviveu e simplesmente reiniciou mais uma vez. Depois de reiniciar o jogo de novo e entrando no menu de saves do jogo, lá estavam 2 saves, um escrito Ben e outro escrito Afogou-se. Ou seja, Ben, o antigo proprietário desse jogo, há 8 anos atrás, havia morrido afogado. Depois dessa informação, assustadora. Eu decidi simplesmente parar de jogar aquela fita e me distrair um pouco, já que era uma história meio macabra, e foi o que eu fiz. Dias se passaram, mas eu não parava de pensar naquele cartucho. Eu olhava pra ele todos os dias. E depois de algum tempo, eu decidi comprar uma placa de captura, um aparelho que liga tanto no seu videogame quanto no seu computador, para poder gravar as coisas que aconteciam na tela, e foi o que eu fiz. Agora eu finalmente terei registrado tudo o que acontece com você, e o mundo inteiro vai descobrir. Só que no mesmo momento que eu conectei o videogame no computador pela placa de captura, um arquivo de texto do nada aparece na minha tela, escrito Oi, e com um site onde havia uma inteligência artificial para você conversar. Era um bem popular na época, só que dessa vez, a inteligência artificial era o Ben. Ben me respondia com respostas curtas, secas, parecia não estar confortável em conversar comigo naquele momento. Mas algo que ele sabia e me deixou bem claro era que ele estava sendo gravado naquele momento. Mas que não se importava muito, já que ele achava interessante o que eu estava fazendo. Eu fiquei meio assustado na hora, mas alguns minutos depois, tomei coragem e voltei pro site. E pedi para ser libertado daquilo. Ben, eu não aguento mais. Tem dias que eu não durmo direito, eu já não como direito, eu preciso de paz. Mas tudo que ele respondia era: eu preciso de você, e se você me ajudar, eu posso sim te dar sua liberdade. Mas eu não sei o que fazer, eu só preciso pensar um pouco no assunto. Eu fecho a tela do computador e, exausto, deito em minha cama para descansar mais um pouco. No dia seguinte, ao abrir a tela do meu notebook e iniciá-lo, me deparo com a estátua bizarra. Sim, ela mesma, em meu computador. Ben estava tentando me influenciar de alguma forma. E eu não aguentava mais. Eu logo acessei o site e... Ben, por que você tá fazendo isso? Pois isso tudo é divertido. Eu me divirto vendo você ir em busca de respostas, todo perdido, sem entender nada do que tá acontecendo. E você? Como você se afogou? Pelo menos me diz isso. Naquele momento, Ben aparentou ficar muito incomodado e disse que jamais passaria esse tipo de informação pra mim. E nisso, ele simplesmente fechou a janela do site, sozinho. Dias se passaram e Ben nunca mais voltou a me responder pelo computador. Então a única saída para encontrar algum tipo de resposta era no método original pelo qual nos conhecemos. Exatamente, a fita de The Legend of Zelda Majora's Mask. Se você não quer falar comigo, eu mesmo vou buscar as respostas. Ao acessar o jogo e entrar no save Afogou-se, eu me deparo com o Link no momento em que ele é transformado em Deku Scrub por uma magia. Porém, essa magia do Skull Kid estava um tanto quanto peculiar. Por algum motivo, a transformação não ocorreu, e Link permaneceu humano. E em certo momento, é requisitado a mim para que eu toque uma música na minha ocarina. E ao invés de tocar Song of Healing, dessa vez eu tentei algo diferente. Tentei tocar a Elegy of Emptiness. A música em questão fazia algo no jogo. Ela era a música que invocava a estátua bizarra do Link.
O jogo trava e aparece uma mensagem escrito: "Você não deveria ter feito isso". E a partir disso, tudo que eu interagia no jogo, a mesma mensagem se repetia. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. E simplesmente o jogo se transformou em outro. Ele virou o jogo que tinha sido lançado antes de Majora's Mask. Ou seja, nós fomos para Ocarina of Time. O que não fazia sentido nenhum. O jogo ficou com uma tela preta, onde dizia: Ben está ficando solitário. E logo em seguida voltamos para Majora's Mask de novo, me teleportando para a árvore onde ficavam as crianças da lua, sendo eles um dos últimos personagens que vemos no jogo antes de enfrentarmos o chefe final. Chegando lá, não havia ninguém, mas ao virar de costas, a estátua aparecia. Ao colocar a câmera em primeira pessoa para ver melhor a estátua, ocorre um grito. O vendedor de máscaras aparece por poucos segundos e a mensagem "Você receberá uma última chance" aparece na tela. De volta onde tudo começou. Venha brincar conosco. Ao entrar no jogo e acessar o último save, voltamos a Stone Tower Temple e, milagrosamente, tudo corria normal. Normal até demais. O suficiente para que eu pudesse suspeitar de cada pixel daquele jogo. Comecei a fuçar em tudo, desde o mapa, os inimigos e os itens, onde lá no inventário do save de Ben estava a câmera fotográfica. E tem esse comum dentro do jogo. Lá marcava como se tivesse uma única foto tirada, então não hesitei em ver. E, como era de se esperar, lá estavam juntos na mesma foto. O vendedor de máscaras e a estátua bizarra do Link, um ao lado do outro. Entrando na próxima sala do jogo, um personagem falando frases completamente sem sentido ensina ao Link uma nova música para sua ocarina. Sendo ela, Elegy of Emptiness, a mesma música para invocar a estátua bizarra, que, a música surtiu efeito, e na mesma hora o boneco sinistro apareceu atrás de mim. Acho que é sempre bom ficar de olho aqui no meu quarto, né? Tô vendo a hora que eu vou tocar a música e ele vai aparecer atrás de mim mesmo. Ou atrás de você. Estranho. Tô até falando sozinho. A estátua do nada se transforma em um inimigo dentro do jogo e tenta me atacar, junto com uma névoa azul, completamente impossível de me fazer enxergar. Aí tu quer me complicar, né, Ben? Tu me deixa cego e como é que eu faço pra fugir de um bicho desse? Sem ser desligando o videogame. E, obviamente, com um único golpe, eu fui derrotado. Porque ele tá sorrindo. O pai... Nós acordamos do nada em um cemitério dentro do jogo, na frente de uma lápide, porém, do nada, um som estranho toca de fundo. E sem saber muito o que era aquilo, eu continuei explorando o local para ver o que mais tinha ali. Checando lápide por lápide no jogo, parecia que cada vez mais e mais o som de fundo ia aumentando, tornando tudo mais assustador. Isso tudo parecia que estava tentando me dizer algo, mas eu não conseguia entender. Checando dessa vez a última lápide do jogo, que, por sinal, havia a estátua bizarra de Link atrás, eu simplesmente desequilibro e caí lá dentro. E Ben diz pra mim: "Esse será o nosso segredinho, ok? Você não pode fugir." Acho que você já tem segredos demais, viu? Eu preciso de respostas. E quando eu digo isso, aparece uma cena do Link, vendedor de máscaras, e a estátua bizarra, todos juntos, olhando fixamente pra mim, apenas me observando. Até que, do nada, o que parecia ser uma nova estátua bizarra sendo invocada na minha frente começou a aparecer. Mas, nessa mesma hora, o jogo trava, e Ben diz pra mim: "Por favor, me ajude." E, novamente, o jogo reinicia. Voltando pro menu de saves, que lá tinha meu save antigo que havia sumido, e um save escrito match. E antes que eu pudesse escolher, o jogo fica preto de novo.
Após esse dia, meu computador simplesmente parou de funcionar, e a fita também. Por sorte, Ben nunca mais apareceu, muito menos aquele senhor que me vendeu as fitas. Parece que Ben finalmente havia se acalmado depois de desabafar comigo. Parece que a alma dele finalmente estava em paz, tendo passado sua história e sentimentos adiante. No fim de tudo, eu fiquei jogando minhas outras fitas que tinha alugado, e como o senhor havia desaparecido, eu fiquei com elas mesmo. Felizmente, nenhuma tinha uma bizarrice. Eu até mesmo consegui alugar uma outra fita de Majora's Mask em outro lugar depois de um tempo, pra ver se o Ben ainda tava dentro do meu videogame de alguma maneira. Mas não, ele não tava lá. E fim. Uau, eu acho que eu me empolguei um pouco, né? Dorajo? Como você me conta uma bomba dessas? Como que eu durmo hoje? Olha pelo lado bom. Você gravou tudinho. Pera, você sabia que a nossa conversa estava sendo gravada? Quando tu começa a gravar, a câmera fica piscando. É claro que eu sabia. E toda essa história, eu vi ela em algum fórum por aí. É claro que ela não aconteceu de verdade comigo. Ah, vai tomar banho, seu doido. Eu vou demorar um monte pra me recuperar depois dessa. Meu Deus do céu, Lin. Passou todo esse tempo comigo pra contar algo que nem aconteceu. Ou será que aconteceu?